Hoje queremos falar sobre o crescimento e o tempo. Diga comigo, o crescimento e o tempo. 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 Ok. Segundas de Pedro, capítulo 3. Segundas cartas de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. E também Hebreus 5, 12. Eu vou começar fazendo a leitura em segunda carta de Pedro 3, 18. Diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém. Vamos então para o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais necessidades de leite e não de sólido mantimento. Palavra do Senhor. Amém. Podemos sentar. Vou pedir silêncio, né? Concentração, porque vamos ouvir a palavra do Senhor. Então, nessa altura, feche os vossos olhos e vamos orar. Eterno Pai Celestial, graças te rendemos porque estamos na tua casa. Na tua casa nós adquirimos muitas maravilhas, muitas riquezas e coisas que o Senhor tem para todos quanto o amam. Pai, nós queremos que a tua mensagem que vamos aqui ouvir seja uma mensagem edificante, que vai penetrar todos os corações aqui presentes e que vai fazer com que haja produtividade espiritual. Pai, nós te pedimos, queremos aprender muito sobre o crescimento e o tempo. Faça com que nós possamos ter a alegria de estar aqui e fazer valer a pena o culto deste domingo. Pai, nós estamos prestes a transitar o ano de 2023 para 2024 e nós queremos transitar com boas memórias, com palavras edificantes, palavras de vida, palavras eternas que são suas palavras, sua palavra. Pai, nós te agradecemos. Assim te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Vou falar um pouco, vou falar um pouco sobre o crescimento e o tempo. Amém? Amém. Meus amados irmãos, existem pessoas que são grandes no físico, mas porém são pequenas espiritualmente. Tem outras pessoas também que são grandes espiritualmente, né? Mas porém são pequenas no físico. O que é bom é nós sermos grandes espiritualmente e sermos pequenos no físico. Amém? Amém. O que é mau é sermos tão grandes no corpo e pequenos no físico. Sabe? Quando você vê o mais velho, que é grande, né, no corpo e é pequeno na mente, o que é que acontece? Esse mais velho começa a se comportar como uma criancinha pequena, ou não é? Mas quando você vê uma criancinha pequena, que é tão vasto no conhecimento, que tem tanto conhecimento, é uma criança ainda pequena, mas começa a se comportar como quem? Como um adulto. Ok? Deus não quer crianças. Deus não quer bebês. Deus quer trabalhar com pessoas grandes, pessoas evoluídas. Por essa razão, o crescimento e o tempo devem ser paralelos. Amém? Amém. Na medida que você está a viver, você também deve crescer. Chega a um certo nível na vida que o crescimento se torna obrigatório. Se torna obrigatório. É intolerável ver, um homem grande, já de 60 anos, mas que não tem conhecimento espiritual. Quer dizer, todo o tempo que viveu para si mesmo, viveu para os seus deleites. E na parte espiritual é inútil. Sabe? Há uma palavra que os mundanos dizem assim, que para tudo há tempo, até para estudar há tempo, para casar há tempo. Eu vos digo, nem sempre. Nem sempre. Quando você se converte, por exemplo, com uma idade de 18 anos, na medida que você vai crescer espiritualmente, Deus vai te usar muito. E Deus ama usar jovens. Se você ler a carta de Paulo no livro de Efésios, ou seja, a carta de Efésios que Paulo envia para aquela igreja, Paulo vai falar para eles que Deus ama jovens que têm conhecimento. Depois é que ele disponibiliza o conhecimento para jovens. Tudo tem o seu tempo. Amém? Amém. Está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Imagina um vovô de 65 anos a se converter.
Esse com velho, com idade de 65, já estão pesado, estão velho, sem forças. O que ele fará para Deus? Coisa que ele tinha que conhecer na juventude, não conheceu. Vai começar a falar línguas estranhas, com certeza já não terá tempo, para te sentir vergonha por causa da idade. Vai pregar, com certeza que não. Então tudo tem o seu tempo. Enquanto nós somos jovens, estamos na fase certa para crescermos espiritualmente. Amém? Amém. Deus quer tanto que você cresça, de modo que você comece a produzir frutos para Ele. Quando nós não crescemos espiritualmente, não conseguimos produzir frutos para Deus. Amém? Amém. Tem pessoas que estão muito tempo na igreja e você olha, está sempre como entrou, não cresce. Ele não modera, não prega, nem cantar se sabe cantar. Sempre que ele entra na igreja, sabe o que ele faz? Ele senta nos bancos. E Deus não está preocupado com a pessoa que vem na igreja para sentar nos bancos. Deus está preocupado com a pessoa que vem na igreja para sentar onde? Na palavra, para ter o crescimento espiritual. Amém? Amém. Diga amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Diga o crescimento e o tempo. O crescimento e o tempo. Olha, vamos começar a falar ainda do crescimento natural. Existem dois tipos de crescimento. Vamos ainda tirar o crescimento intelectual. Existe crescimento natural e crescimento espiritual. Amém? Amém. Diga comigo, crescimento natural. Crescimento natural. E crescimento espiritual. E crescimento espiritual. Crescimento natural, como a própria palavra diz, é um crescimento natural. Em que você não faz esforços para crescer. Isso ocorre naturalmente. Quando uma criança nasce, um bebê quando vem ao mundo, para ele crescer não precisa de muita coisa. Comer bem como comer mal, ele vai crescer, porque o crescimento é natural. Amém? Amém. Então, o crescimento natural é natural. Você vai crescendo mediante o tempo. Você olha para uma criança e consegue dizer, essa criança tem, parece 5 anos. Essa criança parece ter 10 anos. Por quê? Porque o tempo, ele vai coadunar com o crescimento natural. É muito difícil ver alguém, ok? Que o tempo é tão avançado, o crescimento natural é tão atrasado. É difícil. Se isso acontecer, estaremos em presença de alguém que tem uma formação, né? Uma pessoa deformada. Mas normalmente todas as pessoas, eles crescem em função do tempo. Amém? Amém. Até o teu corpo natural vai obedecer o tempo para crescer. Quando você era bebê, você só chorava e se mexia um bocado. Depois, chega um tempo, você começa a se virar. Depois, tenta sentar, tenta começar a gatinhar, não é verdade? Tenta começar a mexer coisas, a comer, a falar, e assim vai. Começa a levantar, vai começar a andar devagar, depois começa a correr, e depois começa a saltar. Vai crescendo. Chega uma fase em que os dentes crescem, a pessoa começa a banhar sozinho, né? Já é um menino de 8 anos, uma criança de 7 anos, já vai na escola. Depois começa a pensar bem, começa a ver naquela maneira, isso aqui dá para fazer, isso não dá, vai crescendo naturalmente assim. E vai chegar um tempo que o próprio corpo também começa a apresentar a estrutura. Sai o peito, os músculos vêm, se for a mulher sai as coxas, aqui o desenho fica melhor, e depois casa. É verdade ou mentira? Esse é o crescimento natural. Então o crescimento natural é natural. É natural. Olha, deixa eu dizer. Na medida que você está crescendo naturalmente, também deve se preocupar com a tua parte intelectual, porque você vai precisar trabalhar para depois casar. Olha, o tempo e o teu crescimento, chega um momento que eles te fazem ultrapassar, você fica ultrapassado se você não está se atualizando. Você nunca viram um senhor, por exemplo, de 35 anos que não tem mulher, não tem filho? Nunca viram? Nunca viram uma pessoa de 40, 50 anos que nunca casou na vida dele? Quer dizer que o tempo e o crescimento estão reajustados, mas a vida dele está atrasada. Nenhum filho você tem. Isso acontece. Na parte natural, nós entendemos, cada um tem suas escolhas. Mas quando acontece no lado espiritual, é grave. Amém? Amém. É grave. Então, como eu já disse, o crescimento natural é natural, você não faz esforço nenhum, você vai crescer. Mas, irmãos, na parte espiritual, o crescimento depende de você. Amém? Amém. O crescimento espiritual, minha irmã, depende de você. Não depende de Deus. Se você ficar na tua casa, sentado, os anos vão passar, a idade vai aumentar, os anos vão passar, a idade vai aumentar, você vai permanecer sempre a mesma pessoa. Você nunca vai ter o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra depende de você. Depende da tua entrega. Depende da tua dedicação. Depende, vamos dizer,
da tua agilidade, do teu dinamismo, da tua vontade de crescer. Amém? Amém. E vou começar a falar aqui agora sobre o crescimento espiritual. Diga comigo amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Olha, meus amados, vocês nunca viram pessoas que vêm na igreja, sentam, depois de um tempo, aborrecem e vão nas suas casas, não vêm mais na igreja? Nunca viram? Vocês perguntam, mas você orava, você foi crente do apóstolo José, mas por que eu nunca mais fui na igreja? Não vi nada naquela igreja, não aprendi nada, não tive lá nenhum benefício. Sabe por que as pessoas dizem isso? Porque não aproveitou nada espiritualmente. Amém? Amém. Não aproveitou nada espiritualmente. Sabe? Quando você planta uma árvore e a árvore não produz, o que é que você faz? Você corta. Olha, tem pessoas que desistem de certas oportunidades na vida simplesmente porque não se atualizam, porque não se enquadram, não se entregam, não se reajustam, ok? Não conseguem se posicionar. O que vai acontecer com você se você vir sempre na igreja e sentar-se nos bancos? Vai chegar um tempo que você vai ver que essa coisa de espiritualidade é falsidade. Isso não acontece nenhum. Vai começar a ver a pessoa falar línguas estranhas, as pessoas a pregar, você vai admirar. Uau! Eu acho que Deus é a favor deles, Deus não. Porque você não está se entregando. Amém? Amém. Aleluia. Amém. O crescimento espiritual, primeiro, depende de você. Amém? Amém. Segundo, depende de você. Terceiro, depende de você. Quarto, depende de você. Quinto, depende de você. Vai depender sempre de você. Amém? Amém. Bate no peito e diga assim: o crescimento espiritual depende de mim. O crescimento espiritual depende de mim. Diga comigo: o meu crescimento espiritual depende de mim. O meu crescimento espiritual depende de mim. Olha, eu passei uma boa fase da minha vida cristã nas igrejas tradicionais. E nessas igrejas, os pastores muitas vezes só lêem Bíblia, né? Traduzem em português ou em fioto, e assim vão. Não procuram muito crescer assim espiritualmente. E eu sempre fui fã de alguns brasileiros, alguns pastores brasileiros que eu admirava naquele tempo aí. Então, eu admirava como é que ele prega assim, como é que ele conhece assim. Também preciso conhecer. Então, fui assimilando. E cheguei a assistir um vídeo de um doutor da palavra que diz assim: seria bom se você jovem se preocupasse em ser um mestre na palavra, para seres um consultor bíblico, alguém que a pessoa pode consultar qualquer coisa e conseguir dar a resposta. Eu disse: não, isso é impossível. Eu peguei minha Bíblia tão volumosa e disse: não, ninguém consegue conhecer toda essa Bíblia aqui, isso é mentira. E então me deparei com uns areienses que me abriu visão e eu comecei a entender. Na medida que fui me entregando, fui crescendo. Não vou dizer que eu sou muito crescido, mas o pouquinho que tenho, partiu mesmo do meu esforço. Eu aprendi com um Deus assim: olha, Deus ajuda muito, mas a ajuda de Deus só te fará sentido quando você decidir abraçar. Amém? Amém. Deus não é tipo teu pai que te bate para você ir na escola, não. Deus não força. Deus deixa que as coisas dependem de você, porque um dia será julgado. Imagina se ele te fazer as coisas. Não haverá motivo de te fazer mais passar pelo julgamento. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Diga comigo aleluia. Aleluia. Diga comigo amém. Amém. Ok. Então é isso. O crescimento espiritual vai depender sempre de nós. E nunca de Deus, ou talvez de outras pessoas. E uma das maneiras fáceis de nós crescermos espiritualmente é nós andarmos com pessoas crescidas. Aqui, neste ministério, tem algumas pessoas que estão um bocadinho crescidas, aqueles que já conseguem pregar, que entendem que a palavra, devem começar a se juntar, começar a orar, formar uma oração, começar a meditar e vão crescer muito mais ainda. Olha, meus queridos, vou falar aqui de 3 verdades que o crescimento espiritual fornece. Amém? Amém. Olha, o crescimento espiritual, primeiro, que fornece produtividade. Segundo, o crescimento espiritual te fornece fortalezas. Terceiro, o crescimento espiritual te fornece visão. Amém? Amém. Diga comigo: fortalezas, Fortaleza. produtividade, Produtividade. visão. Visão. Estão comigo? Amém. Digam comigo: produtividade, Produtividade. fortalezas, Fortaleza. visão. Visão. Vou te falar dessas coisas. Vocês já viram uma moça nascer, né, a dar à luz? Se ela não está bem formada, por exemplo, uma criança
Uma menina de 9 anos pode ficar grávida cedo? Não pode, por quê? Porque o corpo não está formado, não é verdade? Ainda está a formar, precisa crescer. Pelo menos atingimos 16, 18 anos para conseguir então conceder. Amém? Vocês já viram um rapazinho, um menino de 9 anos a fazer um trabalho forçado para construir igreja ou casa? Já viram isso? Por quê? Porque ainda não tem fortalezas. Amém? Vocês já viram uma criança que está fazendo uma classe, não na classe uma criança fazer 6ª classe, conseguir fazer uma prova na universidade? Consegue? Não consegue, porque a visão ainda é pouco, o entendimento é pouco. Tem coisas na vida que você vai fazer quando você tiver essas 3 coisas. E eu me refiro de coisas espirituais. Por exemplo, existem cristãos que facilmente caem em tentação. Sabe por quê? Porque o nível de crescimento espiritual é pouco. Amém? Se você não for tão crescido espiritualmente, não vais conseguir resistir a uma tentação. Vais cair. Então o crescimento espiritual se torna necessário. E é fundamental para a tua salvação. Amém? Nós já somos salvos. Temos Cristo, fomos batizados.